prazer estarmos aqui mais uma noite para juntos celebrarmos o nome do Senhor, cultuarmos o nome dEle, que o seu coração esteja contrito ao Senhor, esteja feliz por mais essa oportunidade de louvarmos o Senhor como igreja, reunidos na casa do Senhor. Quero convidar a igreja, quero convidar você que está em casa para juntos lermos Efésios 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Amém? O Senhor nos deu vida. Que você nessa noite possa celebrar o Senhor, que o seu coração seja cheio de gratidão, que você se apresente na presença dEle e diga: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te exaltar, eu estou aqui nessa noite para te engrandecer. Eu não quero murmurar, Senhor, eu não quero, Senhor, reclamar, mas eu quero te agradecer, Senhor, porque eu fui alcançado por essa graça maravilhosa, eu fui alcançado por esse amor incondicional, porque o Senhor tem me dado vida. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de levantar as minhas mãos e dizer o quanto eu te amo. Muito obrigado pela oportunidade de celebrar o teu nome nessa noite junto com os meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de cultuar o teu nome, de declarar e de exaltar o teu nome em meio a essa congregação, Senhor. Recebe, ó Deus, os louvores da tua igreja.
Recebe toda a exaltação, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, com os nossos corações, com a nossa mente. Que, ó Deus, tudo que nós cantarmos aqui nesse lugar chegue ao teu trono, ó Deus, como bom perfume, com cheiro suave, que agrade, ó Deus, o teu coração. Ó Deus, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos. Quero convidar, igreja, você louvar o Senhor, exaltar o nome dEle, porque Ele é digno, porque Ele é digno. Vamos cantar esse cântico só para te adorar e fazer o teu nome grande. Aleluia. Cante, cante com todo o seu coração. Declare isso só para te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Ele é digno, Ele é digno. Só para te adorar e fazer teu nome grande. Cante, igreja, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui novamente, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Queremos, ó Deus, consagrar as nossas vidas ao Senhor, porque é pelo Senhor que nós queremos viver, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Declare isso, igreja, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Louve o Senhor com todo o teu entendimento, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Sim, ó Deus, te louvamos nessa noite, te engrandecemos nesse lugar. Ser exaltado, ó Deus, quão profundas riquezas. Quão
Você pode aplaudir o Senhor e declarar a sua confiança nele, o seu coração nele, a sua esperança nele. Obrigado, ó Deus, pelo seu amor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de te louvar e de render, ó Deus, toda a gratidão. Obrigado, ó Deus, recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Ser exaltado nessa noite, ser engrandecido neste lugar. Te damos graças por tudo. Deus abençoe a igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Bom, mais uma vez, ter esse momento de juntos estarmos aqui, agradecendo a Deus pela sua bondade, agradecendo a Deus pela sua presença. E todas as vezes que nós temos o nosso culto, o propósito é esse, de dar louvores, de reconhecer a grandeza do nosso Deus e de declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso sobre as nossas vidas. Amém? Então, hoje pela manhã nós tivemos a ceia e teremos a ceia hoje, agora à noite também. Só para tranquilizar o coração, né, daqueles que estão em casa e que querem participar, ou então até daqueles que estão aqui, né, e às vezes no término do culto, há algum comentário, se eu soubesse eu não viria na ceia. O momento do culto da ceia é pregado uma palavra única, como um culto normal, não é? Hoje não é um culto especial, diferente dos demais, todos os cultos são iguais, porém, em uma ordenância da parte de Deus, nós fazemos, né, o momento da ceia, onde a gente, é um momento de uma autorreflexão, de uma renovação de uma aliança, de um voto, de pedir perdão e de continuar nessa caminhada. Porém, o momento da ceia, ela não é algo que serve de censura para a igreja ou para discriminar alguém, né? Mas é importante nós lembrarmos algumas coisas. É importante você lembrar que a ceia existe alguns requisitos, sim, né? E isso é bíblico. Você precisa ser um servo de Deus, uma serva que reconhece Ele como seu Senhor e ter uma vida, né, que condiz com uma vida cristã. Caso você não esteja enfrentando ou passando por esses momentos, né, e encontre alguma dificuldade, a Bíblia nos diz que você pode pedir perdão e se reconciliar. Porém, se você não quer nenhuma dessas coisas ou ainda sente que isso não foi bem resolvido na sua vida, deixe passar a ceia para que isso não traga consequências, né, que não sejam positivas no sentido de bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Ninguém vai se levantar? Ninguém vai embora? Ok, tá bom. Hoje nós tivemos o nosso almoço, né, então eu quero agradecer, e todos os nossos eventos, quando nós fazemos aqui, tem uma função, quando geralmente a gente está investindo em obras, né? Mas durante esse período nós estamos usando esse recurso do almoço, que retornou agora, acho que é o primeiro almoço desse ano, né? Acho que é o primeiro almoço? Acho que sim, né? Esteve em fevereiro, né? Então, aí depois que deu uma parada, nós estamos retornando agora, e eu quero agradecer aos irmãos a participação, né? E como isso foi bom e importante para nós estarmos ajudando o evento que vai ter no casamento comunitário, né? Existem coisas que são doações, mas a parte da organização, dos convites, de todo o aparato de um casamento, isso aí a igreja tem se custeado, e é um momento que a gente pede esse apoio e é um momento também de ser abençoado. Não é bom a gente comer uma excelente comida por um excelente preço? Você concorda comigo? Né? Então eu quero agradecer aí aqueles que compreenderam e têm assim
nos ajudado. Teremos novamente o almoço no próximo domingo. Sei que é um período de eleições, né? Mas também sei que, eu acho que no primeiro horário, eu acho que para só uma determinada idade, né? Então, esteja atento a isso, tá? Então, é possível você vir para a igreja e já sair daqui para você votar. Então, você que vai dar o seu nome para o culto pela manhã ou para o culto da noite e quiser participar, né, desse almoço conosco, é importante que você dê o seu nome para que não esteja um excesso de comida e para que também não possa faltar, tá bom? Então esse é o aviso e eu quero passar uma orientação para aqueles que assistiram ou acompanharam o culto de hoje pela manhã. Nesse dia 15, né, e no dia 29, nós temos uma responsabilidade, né, como cidadão, em fazer as nossas escolhas. A Igreja Nova Vida, ela não se envolve com política, né, mas ela orienta sim, né? Então, hoje, eu sei que muitos não gostam, mas a sua vida, a cidade onde você mora, né, os benefícios que você pode ter ou não, depende ali do seu voto. Então, gostando ou não, como algumas pessoas dizem, é um mal necessário. Então, é importante que você leia, né, conheça os partidos que aquela pessoa ali está como candidato. É importante que você se informe, né? Tem muita desinformação, tem muitas mentiras também, que há todo um jogo de política nesse período, né? Mas hoje você pode entrar em vários sites e saber o que aquela pessoa defende. Então, a minha orientação como pastor, e eu preciso fazer isso sim, né, que você possa encontrar na ficha dessas pessoas o que essas pessoas defendem, quais são os pensamentos, quais é a ideia dessas pessoas, né? Então, eu dei até 2 exemplos. Imagine uma pessoa que está dentro de um partido que defende o aborto. Nós sabemos o que a Bíblia fala sobre isso, né? Partido que defende a pedofilia, querendo legalizar, há poucos dias agora, tentaram novamente passar isso em plenário. Como você, como cristão, se coloca diante dessa posição? Ah, pastor, o mundo jaz do diabo, mas você ainda vive nele. Não é verdade? Então você é do diabo, que você vive nele? Não. Então, enquanto nós estamos aqui, e eu vou tratar sobre isso hoje, existe uma luta nas regiões celestiais e que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Então, o meu desejo, querido, que você... eu vou orar. Desculpa, mas isso não é questão de oração. Isso é questão de conhecimento. Então, você precisa se informar, sim, e mesmo a gente se informando, a gente se decepciona, não é? Eu, no ano passado, votei, 2 anos atrás, votei em um candidato, ou 1 ano e pouco, que para governador, que eu me arrependi, mas era a melhor opção naquele momento. Então, se informe sobre isso, né? E é extremamente importante o nosso voto para que Deus possa nos ajudar. Eu, como gonçalense, né, de morar aqui já 40 e poucos anos direto, você sabe o quanto que a nossa cidade sofre, não é verdade? Você sabe o quanto a gente poderia ter uma condição bem melhor do que nós estamos vivendo hoje. Então, que Deus te ajude, que Deus tenha misericórdia, mas que o conhecimento e a busca é responsabilidade nossa, tá bom? Então, esse é o meu aviso para orientar a igreja. Tá? Hoje eu comecei falando sobre Efésios, e hoje eu quero continuar falando sobre esse mesmo tema, porém abordando outras questões. E por que geralmente eu faço 2 mensagens no mesmo domingo, do mesmo livro, da mesma epístola, e às vezes dou uma continuação? Porque existe um propósito, né? Todo o sermão, ele é bem didático, para que possa formar um pensamento. Não tem como
Por mais que você pegue um livro, né, da Bíblia, ou uma epístola que seja bem pequeno, e que se você falar durante um mês, você não vai conseguir expor toda a palavra que está ali, porque essa palavra é viva, né? Ela tem um poder que nunca se esgota. Então, a gente pega um pouquinho de um livro, pega um pouquinho de outro, mas existe uma sequência de pensamento para que possa fundamentar a sua fé em Cristo Jesus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. No versículo 20, eu quero só fazer uma introdução usando esse versículo. E hoje vamos trabalhar em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Mas vamos abrir primeiro aí, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Vamos orar? Amém. Senhor, nesse momento eu peço a tua direção, a tua orientação, a tua inspiração, Pai, para que essa palavra possa ter a ver com a nossa realidade de hoje, possa nos ajudar, Deus, a refletir, a ter fundamento para vencer os dias que nunca foram e nem serão fáceis nas nossas vidas, mas nós podemos, em Cristo Jesus, encontrar essa força, encontrar esse abrigo, encontrar essa proteção para vencer os dias maus. Que toda a glória e que toda a honra seja dada a Ti e que todos digam amém. A palavra de Deus nos diz que todas as bênçãos são cristocêntricas, ou seja, vem de Cristo. E eu encerrei a mensagem de hoje dizendo: haverá alguma bênção que não emane de Cristo? Né? Quando eu falo de bênção de conquista, falo de desejo, falo de realizações, né? Que parece aos seus olhos que aquilo é bom. E quantas coisas nós já decidimos, já fizemos, achando que aquilo era bom e não foi. Quando essas bênçãos, quando esses resultados bons não vêm de Cristo, no fim se torna uma coisa complicada, se transforma às vezes em uma ameaça para a nossa vida, para a nossa família, e até em uma maldição, né? Que aí uma decisão errada pode modificar todo o rumo de uma geração. Mas basta que alguém, uma pessoa da família, se levante, se converta, e ele começa novamente a trazer aquela família, os seus familiares, para o Senhor. Outro aspecto é que todas as bênçãos nos são concedidas não apenas por Cristo, e isso aqui é muito importante a gente falar, mas em Cristo. E aí eu vou trabalhar essa parte, mas em Cristo. E aí, pegando o texto de Efésios capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões, o quê? Celestiais em Cristo. Nós podemos aqui observar que esses aspectos que nos são concedidos não apenas por Cristo, mas em Cristo. Note essa frase, que nos tem abençoado. E aí no versículo 2, ele vai dizer como que essas bênçãos acontecem, né?
Graça a vós outros e paz, e eu sempre comento essa parte, né? E paz é um dos primeiros sinais que nós podemos observar quando você tem um encontro, como Paulo teve, quando você tem uma vida transformada. A primeira coisa que você sente é a paz de Cristo. Eu observo várias pessoas que entram aqui durante a semana pelo coração voluntário para ser atendido em alguma das nossas áreas aqui. Eles chegam aqui e dizem, há uma paz nesse lugar, esse lugar é agradável. Lógico, né? Ele se refere ao ambiente não sabendo explicar o que, mas nós sabemos que essa paz não está no ambiente físico, está aqui porque a presença do Senhor está nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus? Então ele vai dizendo aqui, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus à frente de todas as bênçãos, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. Essa é uma das frases que Paulo sempre costumava a falar. A frase em Cristo significa um relacionamento íntimo com Ele. Alguém próximo, alguém que você tenha liberdade. Nós temos colegas, mas amigos, você sabe que mais chegados que irmãos, como diz a palavra, são poucos, que a gente abre o nosso coração, que a gente abre a nossa vida, que a gente permite com que essa pessoa se torne íntima. Você, quando convida uma pessoa, o máximo quando a pessoa é nova e você tem pouco intimidade, ainda que seja alguém da família, não passa da sala, no máximo ali o banheiro e mais nada. Mas uma pessoa íntima, você diz que você está em casa, fica à vontade, não é assim? Abre a geladeira, olha, tem lá aquele seu chinelo que você deixou daqui da outra semana, pode usar lá o do meu filho, e assim, por quê? É uma pessoa íntima, uma pessoa que você não precisa fazer sala, não precisa recepcionar. Você tem livre acesso, você está tranquila com aquela pessoa. Então, quando nós estamos falando aqui em Cristo, nós estamos justamente falando isso. Essa intimidade que você precisa ter com Ele. A frase em Cristo significa um relacionamento íntimo com Ele, com intimidade de uma vida transformada, de uma vida resgatada, salva, de uma vida que Cristo é realmente o seu Senhor. Você tem a convicção, não há dúvidas, porque você teve experiência. Quando uma pessoa é formado, recente, ele está inseguro, ele precisa de estar ligado a uma outra pessoa, em que ele possa se abrir e dizer, olha, isso eu não sei, me ajuda. E você só se abre com aquela pessoa que você sente aquela pessoa íntima, sente próxima de você. Assim também é a nossa vida com Cristo, querido. A nossa caminhada precisa ser algo que te traga segurança, precisa ser algo que traga paz no seu coração, em que você sente que a igreja do Senhor é esse lugar onde você se sente protegido. O propósito da igreja é justamente isso, levar você, né, como diz aqui, graça a vós outros, para a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela não vem do nada, é concedida através de Deus, pela via do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós temos aqui, aquele que nos entregamos, portanto a expressão em Cristo, tem essa ideia de representação, de alguém em que é o seu representante legal, mas também que ao mesmo tempo ele te dá essa liberdade, uma representação total de nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Que você está sendo representado nas regiões celestiais, como diz a Bíblia, por alguém que venceu, que conseguiu conquistar todas as dificuldades que a humanidade tem, limitada, ele conseguiu conquistar todas elas nessa mesma condição que nós estamos hoje. Então esse representante, você pode confiar, você pode dar glórias a Deus, pode confiar.
Eu não estou falando, vai lá e lê a biografia, vamos dizer assim, hoje está muito em moda esse nome, de Jesus Cristo. Vai lá ver a história. Busca os fundamentos. Não é algo irreal, não é algo fictício, existem os documentos históricos de que de fato Jesus Cristo existiu e é real, e por essa realidade tão poderosa dada por Deus, ele é conhecido em todo o mundo. Esse nome tem poder, aleluia. Então nós podemos ver aqui que também aqui na terra nós podemos ser esses representantes legais de Jesus Cristo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós podemos dizer para alguém assim, olha, eu não tenho, mas eu sei aonde você pode encontrar a solução para a sua vida. Em Cristo Jesus. Eu não vou conseguir resolver muitos problemas da sua vida, possivelmente. Talvez uma ajuda aqui, outra lá, como a igreja faz. Mas o principal objetivo da igreja não é a parte social. Isso é o trabalho de emergência, mas não muda a vida de ninguém. Mas quando nós ensinamos essa pessoa a ter a sua vida em Cristo, a dizer, você pode ter esse representante legal, você pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você pode permitir que Ele entre em você, você pode permitir que quando em momentos de luta, de dificuldade, você clame por esse nome, e você verá a bondade e a glória do Senhor. E à medida que as pessoas vão permitindo, que vão acreditando nessa palavra, que vão dando credibilidade nessa palavra, a vida dessa pessoa, querida, ela é transformada. Você não conseguirá convencer ninguém. Talvez uma ideia aqui, outra lá, mas a mudança do nosso coração, somente o Espírito Santo poderá fazer isso. Às vezes, na maior e a boa educação, a pessoa aceita, não, tá bom, eu já entendi. Mas você vê no semblante da pessoa que ela não entendeu nada. Mas quando uma pessoa, querido, está em Cristo, você percebe que não existe dificuldade para ir à igreja, não é distância, não é a falta de recurso. Por quê? Porque essa palavra, ela está se apegando a ela de tal maneira que essa palavra está trazendo esperança. Eu fico encantado, falando encantado, não tem alguns irmãos, encantado, pastor, né? Me ajuda aí uma palavra melhor para não deixar os irmãos aí. Eu fico maravilhado, né? Mais espiritual, né? Maravilhado. Quando eu vejo em vários lugares as pessoas saindo, e você sabe, quando a pessoa sai domingo de manhã, com certeza está indo para uma igreja. Então é muito interessante isso, você vê o Senhor chamando o seu povo, o Senhor chamando o seu rebanho para guiar a sua igreja. E você sabia que Deus guia a sua igreja? Você sabia que quando você está em Cristo, mesmo quando você está perdido, Ele está no controle e você clama por Ele, Deus te ajuda? Você sabia disso? Eu posso contar as minhas experiências pelaquilo que eu vivo no nosso dia a dia. Há pouco tempo, o Beto chegou aqui agora, ele pode testemunhar isso, nós estávamos perdidos numa trilha e eu orei, né? Eu gosto muito de fazer essa oração, o Senhor envia alguém, e o máximo que chegou foi um vira-lata magrelo, querendo um pouquinho de comida que nós tínhamos. Eu falei, Senhor, envia um anjo. Sabe aquele lugar onde você vai e não tem nada? E aí daqui a pouco veio uma carreata lá e a pessoa informou, vai por aqui, tal. E aí eu falei, tá vendo? Deus enviou um anjo. Aí o Beto falou, anjo nada, pastor, você viu aquelas flores, você viu isso? Sabe o que aquilo significa? Aí falou, você é de uma outra religião. Eu falei, se é anjo ou não, eu sei que foi Deus que enviou. Então, não foi, Beto? Quando nós clamamos, Deus envia o seu socorro presente, aleluia.
É essa confiança, querido. É essa história de vida que Deus quer escrever na sua vida. Porque se você vive o evangelho simplesmente desses irmãos que estão aqui, você ainda não tem uma experiência com Cristo. Ah, isso aconteceu com Paulo. Ah, isso aconteceu com Davi. Mas o que aconteceu? O que acontece com a sua vida? Se Cristo está vivo, algo precisa acontecer na sua vida. A sua história, ela não é contada somente por grandes milagres. Mas a Bíblia diz, como falou para o profeta Elias, que não foi no vento, no trovão, não foi nos terremotos, mas no vento suave. Nas pequenas coisas, Deus vai escrevendo o evangelho na sua vida. Vai escrevendo que Ele é o Senhor da sua vida. Aquele a quem nos entregamos, portanto, a expressão em Cristo, tem essa ideia de representação. Ele está à frente. E você pode clamar por esse nome. Mas quando você pega esse outro texto aqui, já no versículo 3, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí começa a complicar um pouco mais, né? O entendimento da nossa palavra. O que ele quer dizer com isso? No versículo 20, desse mesmo capítulo, vai dizer assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares o quê? Celestiais. Esse lugar se trata da morada de Deus. Se trata da morada do seu Filho, ao qual, quando nós aceitamos, passamos também a viver nas regiões celestiais. Queridos, você não precisa ser um cristão para saber que as forças do mal, que forças contrárias existem. Que coisas que você vê às vezes na vida de uma determinada pessoa, não é simplesmente por decisões erradas. Isso é uma consequência, mas a causa é outra. Principados, potestades, que nem sempre se manifesta, mas aprisiona aquela vida. A pessoa não sai do lugar. É como você correndo contra o vento, você se cansa muito e não sai do lugar. O Senhor está nessas regiões celestiais, como seu representante legal, dizendo o seu nome, dizendo: meu filho, falando o seu nome, vai nessa minha palavra que eu te dou poder e autoridade, aleluia! Bendito seja o nosso Senhor. Paulo está aqui dando louvores a Deus. Paulo não está contando as histórias difíceis que não eram diferentes dos nossos dias atuais. Paulo não está falando mal da economia, Paulo não está falando das coisas de política. Paulo está aqui voltado para as coisas espirituais, ao qual nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos nos alertar, querido, que essas forças são reais, e essas forças de fato existem, mas aqui, como diz o texto, ao qual Cristo exerceu essa autoridade, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Para muitas enfermidades, já se tem resultados de muitos remédios, de muitas vacinas. Mas como um empresário uma vez disse: Emilson, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Eu falei: rapaz, você está desatualizado. Ele falou: como assim? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, então tem jeito para a morte. Aqueles que estão em Cristo, querido, ainda que morram,
não estará terminado ali a sua vida. Ele estará nos braços do Pai, agora vivendo não mais uma vida de dor, de sofrimento, mas diante daquele que tem autoridade, daquele que tem poder. Parece que Paulo quer chamar aqui a nossa atenção a essa realidade de que quando estamos em Cristo, já estamos como que retirados desse mundo. E que muitos fatores que normalmente controlam a nossa atitude, assumem uma nova realidade, a realidade da exaltação em Cristo. Mas parece que algumas pessoas não conseguem entender isso. E parece que as forças desse mundo ainda influenciam de uma maneira soberana. Não estou dizendo que as forças desse mundo, os hábitos, as circunstâncias não nos influenciam. Lógico que sim. Nós não estamos desatualizados, porém as nossas leis, as nossas regras, está na palavra do Senhor. Aleluia! É Ele que vai ditar aquilo que nós de fato precisamos e devemos fazer, e para isso nós precisamos buscar a Deus, assumindo essa realidade, a realidade de exaltação em Cristo, dizendo: eu agora sou um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Eu agora entendo que a vida não é uma batalha somente aqui de poder, de sabedoria, de condições financeiras, de quem é mais intelectual do que o outro. É muito mais do que isso, irmãos. A vida, a batalha, e Paulo vai falar sobre isso, ela não acontece aqui na terra, mas nas regiões celestiais. No mundo espiritual, que governa o mundo material. Se você observar, o caminho do mundo é sempre um, querido. Contrário dos cristãos. O propósito desse caminho, querido, é sempre do mundo de contra a palavra do Senhor, sempre menosprezando a palavra de Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo andam pelo caminho totalmente contrário, diferente, dizendo: não, eu quero fazer isso. As pessoas estão dizendo: mas o que a palavra de Deus fala? Então, se é isso, Deus me ajude, me dê forças, me dê sabedoria, para que eu possa tomar a decisão certa. O que isso implica em nossas vidas? Ainda que estejamos nesse mundo, os lugares celestiais, como diz aqui a palavra, é um lugar de proteção. Você pode dizer isso para você mesmo? Esse lugar celestial é um lugar de proteção para a minha vida. Ela serve como um muro. Te dá um norte, te dá uma orientação. Não é o que você acha, o que a sua família te ensinou. Isso é bom, ajuda, mas você agora tem um ensinamento que nenhuma faculdade vai poder te dar, querido. Vai trazer segurança, não somente física, mas para a sua alma. É um muro que te cerca e que te traz segurança. Você já parou para pensar que tantos lugares que você já passou, e depois você vê naquele noticiário que aconteceu algo, você diz: eu estive naquele lugar, eu passei por lá. Há tantos aqui que trabalham em lugares difíceis. Eu estou aqui conversando com você, mas estou de olho nesses mosquitinhos, porque toda hora vem na minha boca, eu vou para lá. São mosquitos? Formiga, né? Ok. Que traz essa segurança para você, que traz essa proteção. Então, todos nós, querido, às vezes estamos em lugares tão difíceis, eu já fiz entrega em lugares tão complicados, e eu nunca vi, mesmo sabendo que aquele lugar era violento, e que tinha que ir, mas nunca vi, né? Passei por nenhuma situação, e nem quero passar, que Deus me ajude. Mas eu sei que esses lugares existem.
E sei que chega uma hora que ficar em casa não resolve. Eu estava observando em alguns bairros que a maioria dos bairros hoje, as casas estão com aquela cerca de proteção, né? Para que as pessoas não possam pular, cerca elétrica, porque a gente quer segurança e a gente precisa dessa segurança. Mas você sabe, querida, que você não vai ficar em volta daquela cerca o tempo inteiro. E quando você sair, como é que vai ser? É isso que eu quero dizer para você. A sua proteção não está nesse sistema que nós criamos, que podemos fazer, tudo bem, mas não tem a garantia 100%, mas em Cristo Jesus eu posso dizer para você que há garantia e segurança. Aleluia! Há essa segurança. O lugar celestial é onde os cristãos habitam. É nesse lugar, querido. Esse lugar tem um nome, que se chama o esconderijo do Altíssimo. É o lugar onde descansa a sombra do Onipotente. É o esconderijo do Altíssimo, que ele se esconde na sombra do Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Imagina isso, essa linguagem figurada do livro de Salmos. Se só uma sombra de Deus pode te proteger, imagina quando você usa esse nome, Jesus Cristo. Você já experimentou isso na sua vida? Usou esse nome. Jesus, me ajuda. Deixa eu ver, quantas vezes você vai na igreja? Meu filho, você está atrasado no dízimo. Não funciona assim com Deus. Uma vez que você clamou por esse nome, ele disse: alguém está clamando pelo nome do meu filho. Então significa que a misericórdia, que a sabedoria, mesmo pelo momento tão louco dessa pessoa, chegou na sua razão, na sua lógica, e o Senhor envia a sua graça, o Senhor envia a sua bondade. Existe um esconderijo na sombra do Onipotente. Que Deus seja louvado nessa noite. Que Deus seja louvado na sua vida. Esse lugar, querido, de proteção, esse lugar que ele diz aqui, as regiões celestiais, lugares celestiais, é o lugar que Deus separou para ser o meu, para ser o seu refúgio. É onde você se fortalece. É onde você encontra forças para ter confiança. Tu és o meu abrigo, Senhor. Senhor, você é comigo. Está difícil. Eu prometo, mas nem eu mesmo estou acreditando, porque nem eu mesmo acredito mais nas minhas palavras. Mas eu estou clamando pelo teu nome, Senhor. Me ajuda. Tantas coisas ruins têm acontecido, que eu tenho me sentido assim para baixo, desabrigado, sem uma assistência da parte espiritual, como se o mundo espiritual não existisse. Esse lugar, querido, celestial, é o lugar onde Deus separou para ser o seu refúgio. Você pode entrar por esse lugar. Você pode dizer: Senhor, eu preciso, eu necessito entrar nesse lugar para me sentir protegido, para voltar a ter a confiança. A confiança, querido, deixa eu falar aqui rapidamente sobre ela. É algo muito frágil. É algo que a gente demora para construir no coração de alguém. Mas por ela ser tão frágil, por pouca coisa, ela pode sair da sua vida. Isso talvez pode ter acontecido nessa caminhada, querido. Essa confiança que Cristo foi construindo em você, talvez por uma decepção, por algo não bem resolvido dentro da igreja ou fora da igreja, por algo que você
acreditou que Deus tinha prometido quando Deus não prometeu nada, você tenha perdido essa confiança. Mas hoje, nessa noite, você pode entrar nesse refúgio novamente e dizer: Tu és o meu esconderijo, Tu és o meu abrigo, Tu és o lugar do meu refúgio. É nesse lugar que Ele traz livramento e proteção, querido, de onde você encontra segurança de todos os aspectos e, conforme diz o texto, de todas as pestes perniciosas. O que é isso? As adversidades da vida que cada um tem. Não é especificamente uma coisa. Fala das nossas lutas, daquilo que nos derruba. Para um é o vício, para outro é o alimento, para outro é o excesso de trabalho. Essas coisas que vão consumindo a nossa vida e vão roubando o nosso tempo tão precioso. E o texto vai dizendo: a sua verdade, a sua palavra, esse lugar de refúgio, essa região celestial, a sua verdade, a palavra, ela protege como um escudo. Quando você entra nesse lugar de refúgio, você tem essa proteção em Jesus. Ouça o que eu estou te falando. Eu estou sendo insistente em dizer: existe uma segurança para nós no mundo que nós vivemos hoje. Parece impossível, parece difícil, mas não é. Por quê? Jesus já nos deu esse direito legal. Jesus já nos deu essa autoridade. E uma vez que você tem a aceitação desse nome, você pode clamar por ele. E esse nome será reconhecido através da sua vida. A Bíblia nos diz que você não terá medo quando entra nesse lugar, dessas regiões celestiais, dos terrores que se propagam nas trevas, nem da mortandade que assola a humanidade. Isso aqui é muito real. Não preciso dizer aquilo que nós vivemos nos nossos bairros, nos nossos municípios, nos nossos estados, de todo o nosso país. Mas o que nós precisamos é fazer o que Pedro fez. Porque se você olhar e querer encarar a realidade dos fatos negativos que acontecem, você não vai conseguir se manter nessa região celestial. A história de Pedro é muito pertinente ao que eu vou falar para você, ao que eu falei para você sobre esse texto. Quando Jesus convidou a Pedro para andar sobre as águas, o que fez esse homem? Vencer as barreiras naturais da física? Impossível. Hoje você vê em filme, parece ser fácil, mas não é. Mas a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. E Jesus estava lá também. O que fez Pedro? Dar esse passo de fé. E ter essa ousadia. Porque ele não pensou na profundidade. Ele não pensou que isso seria impossível. Ele simplesmente olhou e continuou caminhando sobre essa palavra. Ele ali escreveu uma parte importante da sua história. Mas como toda a natureza, querido, nós, quando olhamos as coisas impossíveis, a Bíblia também diz que esse mesmo que fez algo que os outros não tiveram essa experiência, esse mesmo homem também começou a afundar. Mas ele clamou por esse nome, Jesus, aleluia, porque ele entendia o que significava as regiões celestiais. E o Senhor o sustentou. Você pode dar glórias ao Senhor? Você pode dizer: eu tomo posse dessa palavra nessa noite. Esse mundo espiritual, querido, governa sobre esse mundo material. Não estou com isso querendo dizer que tudo é demônio, né?
que tudo a pessoa está vendo coisa, olha, você está vendo aquela situação ali, olha aquela figura, o que você vê, não tem nada, mas a pessoa já está com aquela mente, né? E começa a ver diabo em tudo quanto é lugar. Não, querido, eu estou querendo dizer algo mais profundo do que esses misticismo que acontece dentro do meio evangélico. Eu estou querendo mostrar para você que só existe uma linha na Bíblia, e essa linha se chama cristocêntrica. É sobre esses fundamentos que o apóstolo Paulo falou, é que nós estamos caminhando aqui ensinando a você. Nesse lugar celestial em Cristo, a Bíblia diz que você não será atingido, pois você fez do Altíssimo a sua morada. Senhor, o Senhor faz parte da minha vida. Lembra daquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu faço parte da tua família, Senhor. Eu estou contigo. Você fez do Altíssimo a sua morada. O lugar aonde você entra e se sente bem. A nossa morada não é assim? O lugar de moradia. Você pode ir aos melhores hotéis, as melhores pousadas, coisa excelente. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir, ou saiu para ir à casa de um parente, ou alguém que te emprestou uma casa, um lugar excelente. Mas depois de 3, 4 dias, você não tem saudade do lugar onde você mora, eu entendo. Mas você tem saudade da sua casa, das suas coisas, porque ali tem a sua história, porque ali tem o seu cheiro. Ali tem um lugar onde você sabe onde está tudo certinho. Às vezes não. Mas é a sua morada. O cristão que entra nesse lugar celestial, ele se sente à vontade. Ele não fica olhando, falta quanto mesmo para terminar esse culto? Quanto tempo? Pastor, para ser cristão eu tenho que vir todos os dias na igreja? Eu preciso ler sempre a palavra? Sim. Eu preciso orar? Sim. Eu preciso pensar nas coisas do reino? Sim, a igreja faz parte dela. Morar, querido, ter essa moradia, é o seu coração estar ligado com as coisas de Deus. E eu quero falar, talvez, não para alguns irmãos que estão aqui, mas aqueles que estão nos assistindo. A morte, querido, para o cristão, não é derrota. Eu sei que há muitos cristãos que durante esse ano estão chorando pela morte de alguém. E que Deus possa te consolar, querido. Que Deus possa confortar essa família. Que o ano que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que há tempos de choro, mas há tempos também de alegria. Mas nem no momento de choro, querido, significa que Deus está ausente. Pelo contrário, se não fosse essa boa mão do Senhor, muitos não conseguiriam estar de pé diante da perda de alguém querido. Que Deus possa consolar essas famílias, querido. Que possa também ser o motivo da nossa oração e não ter esse egoísmo. Graças a Deus que Deus está me protegendo. Então Deus não estava protegendo aquela outra família? Precisamos ter sabedoria. A morte, né, não é opcional. Eu queria que você soubesse disso. Ela vem para todos. Mas a salvação sim é opcional. Nós se preocupamos com a coisa errada. Nós se preocupamos com a morte. Não tem como você fugir. E o único que venceu a morte foi Cristo. E através dele, nós poderemos ter essa vida eterna. Mas se você já parou para pensar, nós se preocupamos em não adoecer, em ter um plano de saúde, em não comer coisas para não passar mal, emagrecer, engordar, crescer. Mas às vezes nós não nos preocupamos com a nossa salvação. A morte não é opcional, a salvação sim. Se preocupe com a sua salvação.
E não existe outro lugar que você vai conseguir manter isso, a não ser nesse lugar celestial, sobre a proteção de Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz, nenhum mal chegará em tua casa. E aí não tem como deixar de lembrar o fato que aqui está registrado no livro de Êxodo. Quando houve aquela morte em todo o Egito, mas o Senhor deu uma orientação. As famílias que colocassem aquele sangue sobre os ombrais, essa morte não poderia entrar e nem atingir os primogênitos, nem ninguém da família. Eu consigo imaginar os dias de hoje assim mesmo, querido. Eu não falo dessa morte quando todos vão partir, mas eu falo quando desses fatos extremos, dessas coisas absurdas, que você vê como pôde ter acontecido isso, foi algo normal, de um suicídio, de algo que nós colocamos como uma simples fatalidade. Eu acredito nisso que a Bíblia diz, nenhum mal chegará à tua tenda. Eu acredito nessa oração, irmãos. Eu acredito que Deus, nesse exato momento, está protegendo as nossas casas na nossa ausência. Já parou para pensar nisso? Às vezes um ferro que você deixa ligado pode incendiar a casa que você lutou tanto para comprar e às vezes nem é sua. Ou que aquele ferro você está pagando ainda em suaves prestações, isso mesmo. Mas Deus, querido, protege os seus filhos. Todas as vezes quando eu saio daqui eu falo isso, Senhor, protege essa igreja. Protege, Senhor. Não permita que homens maus, mulheres, pessoas com espírito ruim, entrem nesse lugar com outra intenção. Que o único propósito seja que essa pessoa se converta de fato ao Senhor. Por mais que nós tenhamos a segurança, o homem, para as coisas ruins, querido, tem um poder tremendo, em que nada consegue reter essa pessoa, quando ela quer conseguir algo e tirar algo de alguém. Por isso que eu estou dizendo para você, querido, a nossa segurança não está na porta, no tipo de alarme, no vigia que você coloca. As grandes empresas, querido, que são bem monitoradas, elas têm grandes perdas de roubos e furtos. E muitas delas não são pelos clientes, mas pelos próprios funcionários. Ou seja, quando a pessoa quer maquinar o mal, nenhum sistema humano consegue segurar. Por isso o Senhor está te convidando nessa noite. Entra nas regiões celestiais. Entra nessa segurança que se chama Cristo Jesus. Se esconda atrás dessa proteção da sombra do Onipotente, que ali você vai encontrar refúgio. Aleluia! Ele te dá autoridade para repreender e guardar todos os seus caminhos. É essa oração, querido, que nós devemos fazer. Você sabe que você tem um trajeto para fazer, você sabe o que você vai encontrar. Há poucos dias eu acabei de passar no lugar e chegando em casa, soube, olha, minutos antes, assassinaram uma pessoa nessa rodovia. Talvez, se eu saísse mais cedo, ou se eu saísse mais tarde, poderia ser justamente aquele horário que eu estaria passando ali. Mas veja, querido, como que Deus protege. Essa oração, será que você faz? Senhor, me guarda. Eu não tenho certeza nenhuma que eu vou chegar em casa ao sair daqui. Senhor, guarda a minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se eu estou em Cristo, querido, se alguma coisa me atingir ou me tocar,
não teve a permissão do diabo, isso eu tenho total convicção. Só Deus pode permitir que qualquer coisa toque em minha vida. Vocês estão muito silenciosos hoje. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aqui, você pode dizer amém? Vocês estão apavorados com essa mensagem? Não, vocês estão tranquilos? Amém. Amém. Sobrevivendo? Então tá bom. As nossas conquistas, querido, é Ele que nos sustenta para que você não tropece. Fiz aquele negócio, eu fui muito esperto. Eu tenho muita facilidade de negociar. Tem muita conversa. Conto uma história e tiro desconto da onde não tem. Mas todo tempo eu estou dizendo para mim mesmo, esse talento não é seu. Deus te dá esse dom. Eu falo isso para Deus. Estou falando isso constantemente para mim mesmo. Para que não haja uma soberba. Para que não haja uma arrogância. E eu acredito, querido, que todos que precisam de um dom, de um talento para aquilo que vocês exercem, vocês podem pedir, que a Bíblia diz que Deus dá. Você sabia disso? Isso aí só fulano que consegue. Se você não tentar, você não vai saber se você vai conseguir ou não. Não é verdade? Lógico, existe aquilo que você tem desejo, que você gosta e assim por diante. A Bíblia nos diz que nesse lugar de refúgio, se você se apegar com amor, nesse nome Cristo, você terá livramento e proteção. Os céus, na verdade, estão abertos para aqueles que estão na região, as regiões celestiais. Para aqueles que conseguem entender, como alguns irmãos gostam de dizer, os mistérios de Deus. As coisas que humanamente você não consegue compreender. Basta invocar o seu nome, diz o livro de Salmo, e ele responderá. Como eu conheço e sei que essa palavra é real, querido. Diz o texto: na angústia eu estarei com ele, e eu o livrarei e eu glorificarei. Você já passou algum momento de angústia? Você sabe o que é angústia? Na ciência, se diz que a angústia só sai com muito choro, mas não resolve o problema, alivia. A Bíblia nos diz que na angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. É aquele aperto no peito, é aquela tristeza que não passa, é aquela inquietação na sua alma. Não estou falando de ansiedade. É aquilo que te descontrola ao ponto de você não conseguir respirar. É aquele momento que você tenta falar e as pessoas não conseguem compreender. A angústia, querido, também se resolve quando você, com o seu clamor, entra nessas regiões celestiais. Como eu conheço essa experiência. Como eu conheço esses momentos. Que só o Senhor conseguiu entender aquilo que eu estava falando. Só Cristo consegue saciar a fome da sua alma, esse vazio do seu coração. Pode observar isso. Às vezes a pessoa tem um recurso e diz assim: a minha infelicidade está no nariz, aí muda o nariz. Não, agora está na orelha, aí muda a orelha. Agora está na cor, aí muda a cor. Mas está sempre infeliz. Que por mais que possa melhorar a aparência, não estou dizendo que você não possa fazer isso. Eu ia fazer uma... Qual o nome que dá para esse negócio?
uma plástica, irmão, uma pessoa já fez, estou brincando, uma plástica, né? Eu estou para fazer um aqui no meu olho, que eu sempre quando eu olho agora no vídeo, eu vejo que eu estou com sempre um olhinho menor e um maior, e pastor não pode ter olho grande, então eu estou para fazer um, tem que juntar meu dinheiro no momento certo para isso. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. O que eu estou querendo mostrar, querido, que por mais que você tenha uma melhora, por mais que você tente, né, isso ajuda a sua autoestima, é óbvio, mas não consegue saciar a fome da sua alma, esse vazio que está no seu coração. E eu termino dizendo que Cristo já conquistou a vitória sobre as forças que se opõem. Essa não é uma batalha entre o bem e o mal, que pode ser que o da esquerda vença. Pode ser que o diabo vença, não. Essa batalha já está decretada, querida. A Bíblia diz que o diabo está baixo dessa autoridade, já está derrotado. Essa questão nas regiões celestiais já está resolvida. Agora essa luta, que nós é que precisamos vencer aqui na terra, e Paulo vai dizer isso. Cristo já conquistou a vitória sobre as forças que se opõem. E ainda que essa vitória não se veja, isso é importante falar, e não se realize em nossas vidas constantes, a possibilidade dessa vitória é somente de um povo nas regiões celestiais, do povo de Deus que clama pelo seu nome. Você pode dar glórias ao Senhor? Isso, querido, se torna mais claro quando você vai ler agora comigo o último versículo de Efésios, capítulo 6. Olha o que ele vai dizer sobre essa batalha. Não está se referindo entre Deus e o diabo. Pode ser que Deus vença ou não. Isso já está decretado através de Cristo Jesus. Amém? Porque às vezes nós temos essa impressão. O mal grita tanto que parece que a verdade é algo fraca, que não tem força. E por isso muitos abandonam. São enganados por aquilo que eles veem e sentem. Porém, nós não somos orientados por Deus a caminhar por aquilo que nós vemos ou sentimos. O cristianismo não é uma questão de sentimento, é um ato de fé. Crer na palavra de Deus. Versículo 12. Vou ler do 12 até o versículo 18. Porque a nossa luta não é contra o quê? O sangue e a carne, não é algo humano. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos aqui na terra, existe também essas regiões celestiais. Forças ocultas, mas também o poder e a força de Deus. Portanto, Paulo te dá um conselho. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia bom, é isso? O dia mau. E depois de teres vencido, não diz assim, pode ser que você vença. Se você vencer, não, é uma afirmação. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Porque o que adianta uma vitória e você está acabado? Eu venci, mas estou morto. Não adiantou de nada. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés
com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos o quê? Os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo, aonde? No Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todas essas estratégias são extremamente importantes. Mas como eu me apego nesse último versículo? Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Por onde você passa, querida? Por onde você anda? Você pode ser esse intercessor. Você passa por muitas situações que talvez você não percebe. Às vezes você passa com seu carro no lugar esmo, onde estão as pessoas no ponto do ônibus. Não quer dizer que você vai dar carona para essas pessoas, mesmo porque você não as conhece. Mas você pode ser um intercessor e dizer: Senhor, livra de todo homem mau, que essa pessoa possa chegar na sua casa. Aonde eu moro, passa as pessoas lá, a maioria são mulheres, 10h30, 11h40, para pegar talvez o primeiro de 2 ou 3 ônibus para chegar em casa. Que hora que essa pessoa vai chegar em casa? Então, quando eu estou na janela e vejo, eu digo: Senhor, eu não falei, olha para cá. Eu digo: Senhor, guarda essas pessoas que ganharam mais um dia de trabalho para levar o sustento para a sua casa. É essa oração constante, querido, que não tem nada a ver com fanatismo, mas tem a ver com você que está dizendo: a partir de hoje, eu sou um cidadão e quero viver nessas regiões celestiais. Não quero viver no sistema desse mundo. Você não precisa ter a linguagem desse mundo. A igreja não precisa ter a cara desse mundo para atrair jovens ou famílias. Não precisa. A igreja só precisa de uma coisa: da palavra de Deus. É essa palavra que até os dias de hoje atrai multidões. Que Deus abençoe você em todas as regiões celestiais e que você se sinta debaixo dessa proteção, guardado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você pode, enquanto os irmãos se colocam aqui para tocar, eu quero fazer essa oração. Os irmãos do vocal podem se colocar a postos também, pode estar fazendo louvor. Eu quero fazer essa oração por você. Primeiramente, eu quero fazer essa oração com aqueles que estão em casa. Possivelmente, nem todos aqui eu conheço que estarão me assistindo. Mas Deus coloca no meu coração para orar por essas famílias que perderam um ente querido. E que não conseguem entender. Pastor, você tem uma explicação para isso? Biblicamente, sim. Mas humanamente eu não tenho como dizer por que isso aconteceu. Mas eu posso afirmar para você que o Espírito Santo, o Consolador, é Ele que vai trazer a paz que você precisa. Perder alguém que nós amamos é muito difícil.
Eu também já passei por essa perda. Mas o Senhor nos consola, querido. O Senhor nos dá força. Por isso eu insisto em dizer para você, não se preocupe com a morte, porque ela não é opcional, virá para todos. Mas se preocupe com a sua salvação. Se você está em Cristo, se você fez a sua parte, essa é o grande conflito de muitas famílias. Será que essa pessoa foi salva? Quem pode afirmar isso? Só aquele que está assentado à destra de Deus Pai, Cristo Jesus. Compete a nós pregar o Evangelho. Se eu e você estivéssemos naquele dia no Calvário, quando Jesus foi morto, à distância possivelmente, nós estaríamos apavorados. Não vejo que nós somos um povo tão ousado como aqueles discípulos. Estariam muito mais distantes, de longe vendo a morte de Jesus. Nós não conseguiríamos registrar o que aqueles homens e aquelas mulheres corajosamente ouviram. Aquela oração daquele ladrão. Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Haviam 2 ladrões, mas um foi salvo. Não estou comparando a essa pessoa que morreu como um ladrão, mas estou dizendo para você que se um ladrão, já em fase terminal, teve a oportunidade da salvação, essa salvação é para todos que clamam e que buscam por esse nome. Cabe você, queridos, se consolar no Senhor e dizer: espero que essa pessoa tenha tomado a sua decisão com Cristo e pronto. Que Deus console essa família. Pessoas enlutadas, pessoas vivendo em depressão, de angústia. Lembra desse nome. Na angústia eu te livrarei, aleluia! Que a mão do Senhor esteja sobre você e te fortaleça. A igreja pode fechar os seus olhos, aqueles que estão em casa também. Vamos fazer uma oração e nós vamos servir a ceia, já pode servir a ceia. O Senhor esteja com todos nós, trazendo a sua graça, a sua proteção e nos ajudando a participar desse momento tão especial. Aleluia. Aleluia. O Senhor está conosco, irmãos. Sim, ó Deus. Aleluia. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada
posse da tua palavra. Tomamos posse dessa autoridade e declaramos o poder de Jesus. Declaramos a presença de Deus nesse lugar. Declaramos a bondade de Deus. Você pode dizer, Senhor, como Tu és maravilhoso, como a Tua presença está aqui nesse lugar, como Deus tem nos concedido toda a bondade, toda sorte de bênçãos. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Você pode erguer o pão. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. O corpo com o qual você faz parte. O corpo que Deus não quer que você esteja longe, esteja afastado. O corpo que Cristo está chamando você para fazer parte dessa igreja. Aleluia. Senhor, quero te agradecer, porque somente em Ti nós encontramos o refúgio. Em Ti nós encontramos o abrigo, nós encontramos a proteção que nós precisamos. Que as ricas bênçãos, bendito seja o Senhor nessa noite, que as suas forças sejam renovadas e que Deus te fortaleça. Comamos para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode erguer também o cálice. Aqui não contém o sangue, mas simboliza o sangue do Cordeiro. Aquele que foi morto, sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Você pode glorificar a Deus, igreja. Você hoje, por causa desse sacrifício, você hoje está em Cristo. Você recebeu através desse sacrifício essa procuração. Não só os apóstolos, os profetas, mas aqueles que estão em Cristo são representantes legais do Senhor aqui na terra. E sobre eles é delegado autoridade e poder. Pai, te agradecemos esse sangue, o sangue que purifica de todo pecado e que nos santifica, como diz a Tua palavra no Evangelho de João. Por amor a nós, diz que Cristo se santificou. Obrigado, Senhor, porque nós nos tornamos santos quando estamos em Cristo Jesus.
tua bondade esteja com toda a igreja, e toda a glória e toda a honra seja dada a ti. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Aleluia. Como é maravilhoso esse nome. É momento de você, igreja, exaltar o Senhor. É momento de você dar louvor ao Senhor. Eu quero ouvir o seu glória a Deus. Você é livre. Através de Cristo Jesus. Você não precisa ficar de fora. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa, louvando o teu nome, ceando contigo. Leva o teu povo, Senhor, guardado e protegido pelo Senhor. Guarda, ó Deus, o nosso coração durante toda essa semana. Que possamos, ó Deus, estar olhando para o Senhor, buscando o Senhor em todo tempo. Que possamos estar vigilantes, ó Deus. Que o Senhor seja o centro. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade de cultuarmos o Senhor. Obrigado pela tua palavra pregada nessa noite. Que essa mensagem frutifique no nosso coração. Te louvamos, ó Deus, te damos graças. Leva o teu povo, Senhor, guardado em nome de Jesus. Aleluia. Glórias te damos. Amém e amém. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma